5 atitudes de um pai que transforma o destino da sua família. Eu quero trazer essa importância, você papai, da figura paterna, e que é uma figura que a sociedade, principalmente a nossa sociedade brasileira, tem banalizado a figura paternal. A sociedade, uma ideologia barata tem menosprezado o papel do pai na família. Eu fico perplexo com isso. Eu sempre falo isso, respeito muito, tá? E eu sei que de famílias que lutaram e sobrevivem sem a presença do pai. E todas que eu converso, eu vejo que existe realmente uma luta dobrada, existe um desafio maior quando o pai não está presente. E não estou dizendo o pai presente, não estou dizendo apenas a questão física, apenas de estar no RG, na identidade, da certidão. Presente, eu digo, no papel de pai. No papel realmente. Porque tem famílias que têm a figura masculina, mas ela não exerce, às vezes, o papel que Deus quer. E muitas vezes o homem, ele se aproveita também dessa questão social e meio que se livra do seu papel, meio que não há importância, né? Eu já ouvi pessoas falar o absurdo que marido não é parente. Não é parente mesmo, marido é família. Eu já vi o absurdo de pessoas, mas marido é parente. Marido é família, pai é família, amém? Não é tudo, até concordo, não é parente, é família. E a figura paterna, ela é importante. Tanto que é tão importante, tanto a figura do pai e da mãe é importante, que quando é abandonado, a Bíblia diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandone, o Senhor me recolherá, amém? Só tem uma pessoa capaz de suprir o papel da mãe e o papel do pai. Só Deus supre de verdade o papel da mãe e o papel de um pai, amém? É insubstituível, só Deus, tanto que a Bíblia fala isso. Deus vai suprir, Deus vai sustentar, amém? É nisso que nós temos essa convicção, essa certeza. Mas se você é um pai e você está presente, você está na casa de Deus, você sabe da palavra de Deus, você não está isento. A sua família não pode contar com do tipo, o pai mais ou menos. Não tem pai mais ou menos. Pai cristão não é pai mais ou menos. Tem que ser um pai bíblico. E eu vou dar o exemplo hoje de um pai chamado Jairo, capítulo 5 do Evangelho de Marcos, versículo 21. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto ao do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filha está à morte, ou moribunda, algumas versões. Vem, põe as mãos sobre ela, para que ela seja salva, e viverá. Jesus foi com ele, e grande multidão seguia, comprimindo-o. Querido, olha só, este homem, Jairo, era tido como principais da sinagoga. O que era a sinagoga? Sinagoga era um lugar, não era o templo, é como se fosse, vamos para a gente fazer bem, não, só para a gente entender. Vamos supor, tem a igreja e tem as congregações. Então tinha o templo e tinham as sinagogas. Ou seja, lugares que se reuniam, pessoas moravam mais a distante e tal, tinha sinagogas que se reuniam para a leitura, para o ensinamento da lei, né? E ele era um dos principais, né, da sinagoga. Não significa que ele era um sacerdote. Então havia o líder. A sinagoga, ele muitas vezes, ele funcionava como um apoio administrativo da aldeia, né, ali também. Então ele é um cara muito importante. Só que quando a sua filha de 12 anos fica doente, à beira da morte, ele não tinha como resolver.
Amado, Jairo poderia controlar toda a atividade da sinagoga, ele poderia controlar, né, a administração até às vezes da cidade, mas ele chegou diante de um problema que ele não tinha controle. Eu quero dizer para você, queridos, que às vezes nós estamos diante de um problema que nós não temos controle, que não temos como resolver, e nós temos que entender que haverá problemas que nós não vamos conseguir resolver. Entenda isso. É essa hora, querido, que nós temos esse socorro bem presente, que é o Senhor Jesus. Olha, nós não temos o controle de toda a situação. Jairo não tinha o controle de todas as circunstâncias, mas ele decidiu estar presente, ele decidiu interceder, ele decidiu buscar a Deus, ele decidiu ir atrás de Jesus. Marcos apresenta Jairo como um dos principais da sinagoga, como eu disse. Aqui eu quero falar um dado muito importante, bem rapidinho. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos, um Instituto para a Família, e esse estudo foi divulgado esse ano, 2026. Foi feita uma pesquisa com mais de 60 mil adultos. Essas pessoas foram criadas com tradições cristãs. Eles pegaram 60 mil adultos criados, né, em tradições cristãs. E eles tiveram alguns resultados. Um dos dados foi o seguinte: quando pai e mãe frequentam semanalmente a igreja, o pai e a mãe frequentam a igreja. Amado, não estou dizendo salvação, esse número aqui, estatística, não leva ninguém ao céu. Estou dizendo, então, só para você entender a estatística, tá? Pai e mãe frequentando semanalmente a igreja, 41% dos filhos continuavam frequentando semanalmente a vida depois de adulto. Desses 60 mil, então assim, nessa amostragem, quando o pai e a mãe frequentavam a igreja, eles depois de adulto também frequentavam a igreja, 41%. Quando apenas um deles, ou só o pai ou só a mãe, esse número cai para 29%. Olha só, quando só um dos cônjuges vem à igreja, cai para 29%. E aí, amado, vou dizer uma coisa para você. Quando é só a mãe, quando o pai não está presente, esse número cai para abaixo de 21%. Quando o pai não vem à igreja, a chance de uma criança, quando ela for adulto, você vir à igreja, é menor. É menor. Você pesquisa. É menor. Por que eu estou falando isso? Porque, amado, nós vimos que Jairo é uma figura, um pai que vai atrás de Jesus, que vai buscar Jesus em meio a uma situação difícil. Eu quero falar bem rapidinho de 5 atitudes que eu vejo em Jairo, que todo pai cristão, ele precisa ter. Primeiro, um pai que se faz presente. Nós vimos aqui que ele vai então atrás de Jesus. Ele está vivendo a situação. Ele não terceirizou a necessidade. Ele assume a responsabilidade. Não ficou esperando. Ele se movimentou. Ele não tem. Eu fiquei sabendo que um tal de Jesus está chegando aí. Dá para alguém ir lá? Não. A presença de um pai começa quando ele entende que seus filhos precisam mais do que aquilo que ele pode promover. Querido, possivelmente esse homem, pela sua posição, também fosse uma pessoa bem financeiramente, podia ser uma pessoa próspera, mas ele entendeu que o seu filho precisava de algo, sua filha, de algo que ele não poderia promover. O pai que transforma a família não é necessariamente o que tem mais recurso, é aquele que está presente quando a família precisa. Amém? Quando a família precisou, Jairo estava lá aos pés de Jesus. Amém? É o pai presente. Segundo, no versículo 23, nós vemos ele falando que ele insistiu pela sua filha, um pai que intercede pelos seus filhos. Jairo não pede por ele pede pela filha. A dor da filha tornou-se prioridade daquele pai. Para ele, tudo que ele queria agora era a cura da sua filha. Pergunto para você, meu irmão, você ora pelos seus filhos? Eles sabem que vocês oram por eles? Eles sabem que você ora?
Eles já viram você orando? Eles sabem que você é uma pessoa que intercede por eles? Queridos, nessa pesquisa que foi feita dessa Instituto para a Família Cristã nos Estados Unidos, diz que existe uma forte associação entre práticas religiosas de família, como oração e conversas frequentes sobre fé e a continuidade da prática religiosa da vida adulta. Ou seja, quanto mais se conversa sobre as coisas, sobre a palavra de Deus, mais chance a pessoa continuar servindo a Deus na fase adulta. O pai que ora pelos seus filhos, ele está colocando o futuro deles diante de Deus que conhece todas as coisas. A importância de um pai interceder pelos seus filhos. A importância de um pai clamar pelos seus filhos. É um pai presente, ou seja, ele não terceiriza as responsabilidades. Ele não pede para ninguém resolver o que é para ele resolver. E ele entende o que ele não pode resolver, ele vai aos pés de Jesus. Segundo, um pai que intercede pelos seus filhos. Terceiro, um pai que não desiste quando a resposta demora. Gente, esse texto nós vemos que a partir do versículo 25, entra em cena aqui a mulher do fluxo de sangue. E esta mulher então, ela toca em Jesus, ela é curada. E entra que Jesus para, e ele está indo para a casa de Jairo. Você imagina o desespero de Jairo. E aí Jesus para e fica ali, e for ver quem me tocou e tal. Até acabar essa conversa, Jairo está lá. Terceira atitude de um pai. Ele é um pai que não desiste quando a resposta demora. Porque às vezes, amado, a resposta de oração para nós, ao nosso ver, na nossa ótica, ela está demorando. Tudo bem, Deus tem o tempo dele. Tudo bem, Deus sabe todas as coisas, mas vamos falar a realidade. Tem hora que a gente olha e fala, meu Deus, está demorando. Meu Deus, cadê? O Senhor parou aí que está atendendo essa mulher de sangue. Jesus começa a caminhar com Jairo, mas Jesus para. Você tenta imaginar o desespero de Jairo, meu Deus, vamos Jesus, vamos, tá bom, ela curou, foi ela. Imagina, quem me tocou? Jesus, quem me tocou, Jairo? Alguém fala, pelo amor de Deus, que tocou nele, fala logo quem foi. Imagina o desespero de Jairo, imagina Jairo ali aguardando. Amado, quando Jairo foi buscar Jesus, tudo parece estar acontecendo muito rapidamente. Ele chega diante de Jesus, Jesus mal desceu do barco, ele vai, ajoelha-se aos pés de Jesus, e faz, Jesus, olha, minha filha está moribunda e tal. Jesus falou, opa, vamos embora, vamos. Opa, sabe quando está tudo muito rápido? Opa, que bênção! E agora parece que começou a parar. Já viu isso? As coisas parecem estar indo tudo bem, tudo certo, daqui a pouco parece que trava. Calma. Nós não podemos desistir. Mas a fé também é necessária quando a resposta demora. O filho não muda. A oração parece não funcionar. As atitudes parecem que são as mesmas. Parece que Deus está demorando. Mas nós temos que continuar confiando, crendo. E estava lá. E acontece todo esse episódio aqui, do 25 até o 34. E chega no versículo 35. Falava ele ainda, né? Jesus estava falando, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Um pai que continua crendo quando a notícia é contrária. Amado, até a hora de Jesus falou assim, eu vou lá curá-la, beleza, imagina a fé deste camarada, imagina a fé. Mas a hora que ele ouve, sabe, olha, não incomodas mais o mestre, sua filha já morreu. Você já se viu empolgado por algo e tomou aquele banho de água fria, veio aquela notícia, veio aquele recado, né? Jairo começou acreditando, ele chegou e falou assim, ó, minha filha está morrendo. Ele começou, essa história começa acreditando, minha filha está morrendo. Agora chega uma notícia, sua filha já morreu, não tem mais jeito. A ideia é
não acabou para você. A ideia é, olha, você tentou, agora não dá mais. Você não tem mais jeito. Olha, não incomode mais o mestre. Por que você está incomodando o mestre? Por que você está, olha, tirando a paz do mestre, deixa ele quieto. Porque você já morreu, já acabou, não tem mais jeito para ela. Mas Jesus, sem acudir tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Jesus então, ele fala, o que Marcos fala? Que Jesus não acudiu, Jesus não pegou para ele aquela palavra. Sabe o que acontece com a gente? A gente vai catando quanta palavra dos outros, amado. Tudo que os outros falam a gente pega. Mesmo que a palavra de Deus fala. Jesus fala: eu vim para que tenham vida, e vida é abundância. A pessoa fica, o diabo vem para matar ou para destruir. Ele fica o diabo. Ele quer ficar com a palavra do diabo. Ele quer ficar com a palavra da vizinha. Ele quer falar a palavra da pessoa que não conhece nada. Quando Jesus fala para ele: não temas, é uma ordem. É um mandamento, não é um pedido. Ele fala: não temas. Olha, não tenha medo. A ideia é o seguinte: olha, continua crendo, Jairo. Continua crendo, meu irmão, minha irmã. O que Jesus está dizendo para você hoje é: continua crendo. Por que Jesus falou não temas? Porque Jairo chega diante de Jesus com fé. E o que anula a fé? A dúvida, o medo. O medo, ele é, a criptonita da fé. Uma coisa anula a outra, sabia? Se você tem medo, você está com medo, e você age em fé, essa fé anula o medo. Mas se você tiver com fé e sentir medo, o medo anula a fé. Ô louco, pastor, não é real. Pedro sobre as águas. Ele teve fé. Começou a andar. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Por quê? Porque um anula o outro. Por isso que Jesus chegou e falou: não temas, não temas. Por que ele falou assim? Crê somente. Você somente vai crer. Não precisa entender, não precisa pesquisar nada, não precisa ter sabedoria disso, daquilo. Você precisa só o seguinte: você precisa crer. Ele chega em Jesus e fala: minha filha está doente, está morrendo. Quando ele vai caminhando, chegando perto da sua casa, a notícia vem, sua filha morreu. O que aconteceu aqui? A circunstância mudou. De doente, passou a ser morta. Só que, amado, a circunstância pode mudar, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? É isso que Jairo teve que entender, e é isso que nós temos que entender. Pastor, mas as coisas mudaram. Ok. Pastor, mas a economia piorou. Pastor, mas o governo isso. Pastor, mas a economia é isso. Pastor, mas meu estado físico é esse. Amado, pode ter mudado tudo. Pode ter mudado o governo, pode mudar a economia, pode mudar doença, pode o físico, pode ter ficado mais velho, mais novo, mas Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Amém? As circunstâncias mudam, mas Jesus não. Amém? É por isso que nós não vivemos por vista, vivemos por fé. Porque as coisas em nossa volta vão mudar. As águas vão ficar mais agitadas, as ondas vão ficar maiores, os ventos vão aumentar, a terra vai tremer, o vento vai soprar, mas Jesus continua o mesmo. Amém? A situação de Jairo piorou ou piorou? E com quem Jairo estava andando, amado? Com Jesus. E a situação dele melhorou? Não, piorou. O cara vai atrás de Jesus, o cara se humilha. Amado, para a religiosidade da época, para os judeus, aquilo era muita humilhação. Como pode um principal da sinagoga se ajoelhar, botar o rosto em terra? Sabe quem fazia isso, amado? Escravo. Porque para nós parece uma ação bonita, Eu chegar na igreja, dobro o meu joelho, oh, aleluia. Amado, para o judeu, esse cara é um escravo. Não era bonito, amado. Se ajoelhar aos pés de alguém, não tinha nada de bonito, queridos. Hoje a gente olha, glória a Deus, ajoelho, toque lindo. Não, amado, mas naquela época não tinha nada de bonito. Era vergonhoso, era vexatório. Está dizendo o seguinte: eu sou um escravo. E ele andou com Jesus e a coisa piorou. Alguém já teve essa sensação por acaso? Começou a orar, parece que a coisa apertou mais. Alguém já teve isso?
Alguém já teve, vamos buscar mais, vamos fazer. Aí vão, soca o carro. Não é? Não é isso? Mas por quê? Porque as circunstâncias realmente mudam e pode piorar. E o pior, elas podem piorar. Mas Jesus continua o mesmo. Isso que é importante para nós. A notícia é: sua filha morreu. A palavra de Jesus: não temas. Toda notícia ruim, ela tem que levar uma ordem: não temas, não temas, não temas. Aí ele recebeu uma instrução. Toda notícia ruim, ela vem acompanhada de uma instrução. Preste bem atenção. Toda notícia ruim vem acompanhada de uma instrução. Não vai dar certo. Agora você faz isso, isso, isso. Para você não tem mais jeito. Agora você vai ter que fazer isso, isso. Sua filha morreu. A notícia triste, ruim. Qual que é a instrução? Não incomodes mais o mestre. Entende? Que já deram uma instrução, que a notícia ruim, ela já vem com uma instrução geralmente. Você não vai ter mais isso. Agora você vai ter que, para sua vida não tem mais jeito. Agora você vai viver assim. Para sua família já era a situação. Agora sua família vai viver isso. Para os seus filhos, agora é assim. Agora você tem que fazer isso, isso, isso. Toda notícia ruim vem acompanhada de uma instrução. Só que Jesus sempre vai rebater também essas instruções. Primeiro veio o quê? Primeiro veio uma notícia. Olha, sua filha morreu. Jesus falou, não temos. Depois veio uma instrução. Não incomode mais o mestre. Jesus falou assim, não, crê somente. Fé não significa negar a realidade. Jesus não falou assim, não, fica tranquilo, tá tudo bem, que legal, Nossa, que legal, sua filha morreu, que bacana. Não, nada disso, A fé não nega a realidade. Fé significa reconhecer que a realidade não é maior que Jesus. Fé não é negar a realidade. Fé é reconhecer que a realidade não é maior do que Jesus. Eu não nego a realidade. Tem vezes que a coisa está feia mesmo. Mas está feia, mas não é maior do que Jesus. A coisa está grande, mas não supera Jesus. A notícia pode mudar. De doente foi para morta. A circunstância pode mudar. O cenário pode mudar. Mas Jesus continua sendo o mesmo. Tudo pode mudar, mas Jesus não vai mudar. Quinta atitude deste homem, e última que eu quero fechar. Um pai que leva Jesus para dentro da sua casa. Observe a trajetória de Jairo. Observe a trajetória dele. Ele começou fora de casa procurando Jesus. Ele começa então fora de casa. Ele foi lá, saiu da casa dele, foi procurar Jesus. Depois caminhou com Jesus, viu milagres, viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. E finalmente Jesus entrou na sua casa. Pai, não basta levar seus filhos ou trazer seus filhos aqui à igreja. Você tem que levar Jesus para a sua casa. Amém? Não basta papai e mamãe trazer seu filho aqui na igreja. É preciso levar Jesus para dentro de casa. O que significa levar Jesus para dentro de casa? É fazer com que Cristo esteja presente nas conversas, nas decisões, no seu casamento. Os seus filhos precisam ver Jesus no casamento. Entende isso? Na maneira de tratar os filhos, na administração do dinheiro. Será que os nossos filhos conseguem ver Jesus na administração do dinheiro? Ou Jesus não passa nem perto? Jesus não vai parar porque Jesus chega perto que não. Como você lida com conflitos? Como você lidera com perdões, com perdão? Como você vive a sua rotina familiar? Em todas essas situações e mais cotidianas que tenhamos, nossos filhos precisam ver que nós levamos Jesus para dentro de casa. Amém? Nossos filhos precisam ver que Jesus está presente na nossa vida.
Eu vou aproveitar o testemunho da nossa irmã aqui. O que acontece? O que o neto já vai crescer? Quando eu ouvi essa história, é que houve algo, a situação ficou ruim, foi ruim, mas Jesus estava presente, Jesus foi maior. Amém? É isso que ele vai ouvir. Amém? É isso que ele vai ouvir. Por quê? Porque a questão, amado, não é a situação, mas como Jesus está agindo nessa situação. Entenda que, pelo menos na história aqui, nós não vemos que a filha de Jairo encontrou Jesus na sinagoga. Ela encontrou Jesus na sua casa. Sabe, o melhor lugar que seus filhos vão encontrar Jesus é dentro de casa. Porque, amado, pouco tempo nossos filhos passam dentro da igreja. Se eles só verem Jesus dentro da igreja, é muito pouco. Eles precisam ver Cristo dentro de casa. Nossos filhos precisam, nossas crianças precisam. E aí eu estendo para netos, sobrinhos, crianças que possam olhar para um adulto cristão e dizer: eu quero ser assim. Recebi uma mensagem hoje, com a graça de Deus, de uma pessoa que não é aqui da cidade. Eu até esqueci de mostrar para a Dani. E essa pessoa mandou um parabéns pelo Dia dos Pais para mim. E essa pessoa falou assim: olha, eu quero te dar o parabéns pelo Dia dos Pais. E quando eu vejo a sua relação com o Azaf, ele falou assim, é isso que eu vejo, né? E não foi um pai, foi uma mãe que falou, que mandou essa mensagem para mim. Eu vejo que é o jeito que deve se guiar, mas parafraseando, que se deve levar um filho. Que jeito é esse, pastor? Aos pés de Jesus. Aos pés de Jesus. O maior legado que você pode deixar a um filho é que ele venha servir Jesus. É que ele venha adorar o Senhor. É que ele venha buscar a face do Senhor. O que Dani e eu sempre nos preocupamos, sempre lutamos, sempre foi por uma boa educação, sempre foi para que tivesse, né, as melhores coisas dentro do possível. Teve um momento que foi difícil, algumas coisas hoje estão um pouco melhor, mas a nossa preocupação era que o meu filho, ele nunca se decepcionasse com Jesus, porque Jesus nunca decepciona ninguém, mas às vezes a nossa atitude mostra um Jesus falso para os nossos filhos. A minha ideia era que meu filho nunca se decepcionasse com a pessoa de Jesus. Essa sempre foi minha grande missão. Hoje ele já tem as decisões dele, hoje já tem 21 anos, mas a infância dele, e eu vivi momentos tão desafiadores. E nessa época eu assisti um filme chamado A Vida é Bela. E nesse filme é um judeu na Segunda Guerra, e que prenderam a família, estava no gueto, e a mãe dele se separou e ficou o pai e o filho. E o pai, ele fazia de tudo para o filho ver que as coisas, era tudo uma coisa muito legal, muito feliz, que era uma coisa muito bacana. Os soldados, ele baixava junto aos soldados, fazia que era uma brincadeira. Ele ia na rádio lá e falava na rádio. Não sei se você já assistiu esse filme, ele chama A Vida é Bela. Ele transmitia para o seu filho, para que seu filho não visse o terror da guerra como era. Depois ele cresce, esse filho conta essa história depois. E eu lembro que eu fazia, que era meu grande desafio, era quantas coisas aconteciam no ministério da minha vida, perseguições, mas eu nunca queria transmitir para o meu filho que aquilo era ruim, que era horrível, que, meu Deus do céu, que desganha é essa que nós vivemos. Porque eu sempre quis mostrar que a melhor coisa que podia existir, chorando ou gemendo, é servir ao Senhor Jesus, é fazer a obra de Deus, é realizar a obra de Deus. Muitas coisas, pai tem que pular em cima da granada e deixar explodir para ele. Tem muitos problemas que o pai não explode em casa, ele explode dentro dele e entrega ao Senhor.
Por isso que o pai tem que ser homem de oração, tem que ser homem de busca, de clamor. Porque ele não pode descarregar em cima dos filhos os problemas da igreja, o problema às vezes até de parente. Às vezes o pai vai lá e mãe e traz o problema lá da sogra, do sogro, do tio, da cunhada, traz para dentro de casa e contamina toda a casa, os filhos, a cabeça dos filhos. Traz problema de igreja e fala mal do pastor. Mas o pastor pode ser meia boca ruim, mas não fala para os seus filhos. Deixa ele pensar que o pastor é bom. Os filhos do Vinícius vai, vem, me beija, me abraça, tá? Pastor. O filho do Lucas chegou para mim, aí pastor, a menina falou assim para mim, a menina do Lucas chegou para mim, aí pastor, eu estou de vestido novo, eu tomei banho, falei, meu Deus, vocês estão costume tomar banho lá, será? Ela falou para mim, Lucas, pastor, eu tomei banho, falei, nossa, obrigado, Deus abençoe, eu acho que as coisas estão meio estranhas, não ando tomando banho, né? Mas, deixa a criança, amado, oxe, mas o pastor, não deixa. Não, a pessoa vai lá e contamina a criança, contamina e fala, e contamina com o trabalho, e chega reclamando do trabalho e tal. Amado, tem coisas que nós vamos absorver e levar Jesus para dentro de casa. Amém? Seus filhos, crianças, não têm estrutura para entender algumas coisas que acontecem no seu trabalho, não tem estrutura quando isso acontece no meio de seus parentes. Família é aqui dentro de casa. Família é pai, mãe, filho, tá, gente? O restante é parente. É parente, tá? Parente. Aqueles não têm estrutura para saber que a cunhada, que o irmão, que o tio, que a avó faz. Amado, é família. Amém? É Jesus dentro de casa. Ai, porque eu sou o patrão, porque o seu carregado, você quer lá e tal, o problema dentro de casa. Amado, é só você e a esposa que conversa sobre isso. Não é no meio dos filhos. Porque para os filhos, eles têm que conhecer Jesus. Para os filhos, eles têm que saber que vir à igreja é maravilhoso. Para os filhos, têm que saber que trabalhar é uma maravilha. Para os filhos, saber que sair de manhã e trabalhar é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Eu vou trazer o sustento. Não, mas o cara volta reclamando, xingando a empresa, reclamando salários, maldizendo dinheiro. Vai crescer o quê? A filha de Jairo encontrou Jesus, porque Jairo levou Jesus para dentro da sua casa. Problemas eles já tinha uma doença. A Bíblia não registra o que aconteceu com essa menina depois. Não sabemos qual foi sua profissão. Não sabemos com quem ela se casou. Não sabemos, onde ela foi morar depois. Só sabemos uma coisa: essa menina conheceu Jesus através do seu pai. Não foi o apóstolo Pedro. Não foi o apóstolo fulano, não foi o profeta ciclano, não foi o evangelista, foi o pai que levou Jesus para dentro da casa dela. Talvez seja essa pergunta que eu quero encerrar hoje, justamente isso. Quando seu filho, sua filha, olhar para a história da sua vida, o que ele vai encontrar? Encontrará um pai que trabalhou, um pai que pagou contas, um pai que comprou coisas? Ou encontrarão, além disso, um pai que ensinou a conhecer Jesus?